Fala, galera do sétimo ano. Vamos fazer correção das nossas atividades da página 45 encaminhadas na semana passada. Acompanhem, por favor. Se tiverem dúvidas, anotem, registrem. E, por favor, não deixem de ler, pesquisar tudo aquilo que eu tenho pedido para vocês aí, marcar, tá? Porque é fundamental a leitura e a participação de vocês nesse momento aí de aulas online. E anotem as dúvidas que depois nós vamos ter um momento de aula ao vivo, onde nós vamos estar tirando essas dúvidas aí, ok? Bom, na página 45, as atividades foram referentes ao clima, né? Primeiramente, nós vimos sobre os domínios morfológicos, que relaciona relevo, clima, vegetação e hidrografia. Agora nós estamos vendo de maneira específica sobre os climas que existem no território brasileiro. Lembrando que nós estamos trabalhando com o território brasileiro, tá? Então, primeiro mandei para vocês os slides e passei para vocês também um vídeo sobre os climas e a leitura do livro de vocês aí, né? Os climas brasileiros são climas relacionados à tropicalidade. São climas que estão dentro da zona intertropical, entre o trópico, que é o principal, que é a linha do Equador, e o trópico de Capricórnio, o que nos dá uma característica aí de ser um país de clima tropical. Esses climas tropicais, eles têm variações. Por que eles têm variações? Devido aos fatores climáticos que influenciam neles aí. Fatores que a gente já estudou no ano passado, no sexto ano, mas estamos voltando a ver agora no sétimo ano para entender aí mais sobre os climas brasileiros. Importantíssimo, não tem como conhecer, compreender um clima se você não entender o fator que vai determinar e influenciar na formação e existência desse clima. Então, nós temos que saber quais são os fatores e de que maneira que eles influenciam na caracterização desse clima. Ponto. Entendido sobre isso daí? Agora, a atividade que eu passei para vocês foi relacionada ao clima da nossa região, da nossa cidade e também do nosso estado, né? No caso, nós moramos em Teoflotone, estado de Minas Gerais, na região sudeste. Então, o quadro quer saber sobre qual é o clima que existe nesses locais, as características climáticas deles aí, né? Então, primeiro, Teoflotone. Aqui em Teoflotone, nós temos a incidência do clima chamado de tropical semiúmido, tá? O que é o clima tropical semiúmido? É um clima que tem uma característica de ser quente a maior parte do ano, chuvas irregulares, tem períodos que chovem muito e tem períodos que não chovem, tem anos em que chove regularmente, tem anos em que a seca existe e que não chove tão bem. Temos a característica também de ter baixa umidade, né? Às vezes o clima fica muito seco e temos uma baixa umidade aí, justamente também relacionada a essa questão dessa irregularidade das chuvas. O inverno é curto, temperaturas amenas, não é um inverno de temperaturas baixíssimas em que o frio é muito forte, né? Então, são algumas das características do tropical semiúmido aí. Por que semiúmido? Porque ele não é um clima também semiárido, ele não é um clima totalmente seco, mas também não é um clima que tem muitas chuvas durante o ano e que seja um clima mais ameno aí. Por isso que ele fica nesse meio termo aí. Esse é o clima nosso aqui de Teoflotone. Já aqui no estado de Minas, a predominância é do clima tropical, como acontece no restante do país. Mas, obviamente, tem as variações de região para região, de cidade para cidade, de local para local. Como assim? Por exemplo, se você for olhar a região mais ao sul de Minas Gerais, ela vai ter uma característica climática bem diferente da nossa aqui, que estamos no leste de Minas Gerais. Bem diferente também da que está no norte de Minas Gerais, região do Vale de Jequitinhonha, né? No Vale de Jequitinhonha nós temos um clima ali já tropical semiárido. Já aqui na região leste, um tropical semiúmido. Lá no sul de Minas Gerais, nós já temos um clima tropical de altitude, porque nós temos regiões muito altas, de morros e serras, onde faz com que, onde esse fator, né,
que é o fator da altitude, faz com que o clima seja bem mais frio, bem mais ameno do que nas outras regiões onde são mais planas, mais baixas em relação aí à altitude, tá? Então, nós temos os climas tropicais, tropical de altitude, tropical semiárido, tropical semiúmido e tropical, que é aquele tropical no geral aí, que em maior parte do ano tem calor, né, com poucas chuvas. Então, esses são os climas mais incidentes ou encontrados aí no estado de Minas Gerais. Na região sudeste, a gente vai ampliando o quadro aí, né? A visão climática vai ampliando. Na região sudeste, que inclui os estados de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, nós também vamos ter uma maior variação climática, né? As características desses climas também vocês encontram aí no livro de vocês, se alguém tiver dúvida com relação a isso, e em qualquer vídeo aula ou pesquisa que vocês fizerem sobre o tema, vocês vão encontrar. Na região sudeste, nós temos os climas de tropical de altitude, onde o fator altitude influencia muito, tropical semiárido, tropical semiúmido, tropical. Cada clima desses possui característica específica. Também temos a incidência do clima tropical litorâneo, tá? O tropical atlântico ou tropical litorâneo. Nas regiões litorâneas do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, o clima ele é tropical litorâneo, onde as temperaturas também são mais amenas devido ao fator da maritimidade, né? Que são as massas de ar que vêm dos oceanos e mares aí, trazendo umidade e temperaturas mais amenas. Então, esses são os climas aí mais importantes ou característicos da região sudeste.